Exemplo da função PROC-V com pesquisa exata e aproximada. Nesse modelo, estarei trabalhando com essas duas planilhas. A planilha tabela possui os intervalos onde será feita a pesquisa. Aqui encontro uma tabela de imposto de renda, que nomeei como tabela IR, a área azul, e a área amarela, que é uma tabela de cargos e salários, que nomeei como tabela cargos. Muito bem. Aqui tenho a minha planilha relatório, que será informado, ou seja, onde será informado o código do funcionário, o código do cargo do funcionário, e ele terá que me trazer aqui o nome do cargo. Pesquisado, então, aqui, na segunda coluna desta matriz. E terá também que me trazer a quantidade de salários que este cargo ganha. Né? Então, que está na terceira coluna desta matriz. Esta quantidade de salários será multiplicada pelo salário aqui informado, que não é o mínimo, mas estará aqui como exemplo. Ok? Então, vamos primeiramente a esta etapa do exemplo. Aqui estarei criando então, procura na vertical, procuraremos então este código aqui, mando ele procurar o código da célula C4, né? Vamos utilizar aqui a tecla F3 para que ele traga para mim a lista de áreas nomeadas. Se você não lembra deste detalhe ou assunto, procure em nosso CD a videoaula correspondente a esta matéria. Muito bem, então aqui, tabela cargos, né? Procurando lá na tabela cargos, a segunda coluna, que é onde está o nome do cargo, e em seguida vou colocar aqui o parâmetro falso, pois ele não pode procurar, ou seja, ele não pode retornar caso o código não exista. Né? Então está lá, o código 1 corresponde aqui ao analista de salários, como você pode perceber. Vamos lá, vamos arrastar. Se arrastarmos a mais, ele retorna o erro em função de ainda não existir um código aqui. E você pode resolver esse problema da forma como resolvemos nos exemplos anteriores, usando a função se-erro. Né? Muito bem. Vamos agora então trazer a quantidade de salários aqui. Igual, procura na vertical, procura este código na nossa tabela de cargos e retorna então agora a terceira coluna, né, que é onde está a quantidade de salários mínimos que um analista de salários ganha segundo a minha tabela lá. Nesse caso ainda uma pesquisa exata, né, pois se não existir o código, ele não pode me trazer outro. Veja aqui, apenas uma questão de formatação, né, podemos trabalhar com geral, como é a quantidade de salários, né? Aqui está a quantidade de salários que cada cargo desse aqui ganha. Mas, na verdade, aqui eu não pretendo saber a quantidade de salários. Eu pretendo saber, na verdade, o total do salário. Então, estarei continuando a minha fórmula aqui, onde vou multiplicar pelo salário aqui informado, né? E tornando este endereço absoluto, pois ao arrastá-lo para baixo, pretendo que ele não saia daquela posição. Então, como você já deve saber como funciona o absoluto e o relativo. Aqui está, né? Então, ele, através desse código, né? Se informei aqui, por exemplo, o 10, ele me diz 10 lá não existe, então vamos colocar aqui, por exemplo, o 5, né? O 5 é um contador, né? Então ele é contador e ele ganha R$ 1.500, como ele foi buscar lá, né? Então ele pegou
lá o contador é o código 5, ele ganha 3 salários mínimos, 3 salários mínimos ele trouxe, né, vezes 500, 3.000, dá 1.500, exatamente isso aqui. Muito bem, agora vamos ver o imposto de renda. Como encontrar e como calcular aqui o imposto de renda, né? Então, observe que ele tem que pegar aqui o R$ 4.500, que é o salário do Antônio, e procurar o salário do Antônio nesta tabela aqui. Na verdade, na primeira coluna desta tabela. Então, é claro que ele não vai encontrar o 4.500 exatamente aqui, né? Então, para isso, estaremos usando a pesquisa aproximada. Ele pega o 4.500 e procura aqui. Como ele não acha o 4.500, ele estará retornando o valor mais próximo e menor ao 4.500, que nesse caso aqui é o 3.500. 3.500 retornando a terceira coluna, ele estará retornando 27,5, que é a alíquota a ser aplicada, né, para esse nível salarial que estou demonstrando aqui. Veja então, por exemplo, R$ 1.500, né, o salário do contador aqui, R$ 1.500, ele procura então R$ 1.500 aqui, ó, ele não acha o R$ 1.500. Como ele não acha o R$ 1.500, ele vai me retornar o valor mais próximo a 1.500, que é o 1.400, né? É o menor mais próximo a ele. Então, nesse caso, ele estará retornando a alíquota de 7,5%. E assim por diante. Por exemplo, aqui, né, o salário aqui do faxineiro. O faxineiro ele pega R$ 500, procura 500 aqui dentro. Como ele não acha o 500 aqui, ele retorna o menor mais próximo a 500, que é zero. Correto? Então, o menor mais próximo a 500 é zero, a alíquota lá será zero também. Muito bem, então vamos à fórmula aqui. Igual, procura na vertical, procura quem? Procura o salário, né? Muito bem. Procura onde? Procura, na verdade, então agora na tabela de imposto de renda, assim, e retorna a terceira coluna, que é a alíquota. Vamos ver aqui, ó, retornou 27,5%, arrastei, aqui está 7,5%, né? Ó, 0% e 0%, ou seja, o escriturário e o faxineiro aqui, né, pegaram como 0%, eles não pagam, na verdade, o imposto de renda. Bom, mas na verdade ainda, a fórmula do imposto de renda não é bem assim, né? O nosso imposto de renda, ele é dado um desconto, né? Ele é dado um desconto aqui e ele, na verdade, ele está trazendo para mim a alíquota, né? Eu não quero que ele me demonstre a alíquota, eu quero que ele me demonstre, na verdade, o montante em decimal. Então, eu vou multiplicar aqui pelo E4, que é, apenas uma questão de formatação, né? Assim, que é, na verdade, ó, né, o valor a ser descontado do imposto de renda. Na verdade, como eu estava antes colocando, o imposto de renda não funciona bem assim, né? Então, esse valor, ele possui uma redução, né? Então, essa redução, ela é calculada por esta parcela a ser deduzida, né? Então, observe lá que quem ganha, por exemplo, vamos recorrer aqui ao R$ 1.500 aqui, né? Então ele terá, na verdade, um imposto de R$ 112,50, né? Mas ele se encaixou, na verdade, nessa faixa salarial aqui. E para quem então paga, recolhe dentro dessa faixa salarial, ele possui aqui também um desconto de 107. Então, na verdade, eu tenho esse 112 menos o desconto a ser encontrado aqui. Então, continuaria a minha forma, né? Até aqui eu encontro o valor a ser cobrado do imposto de renda, menos, e estarei agora procurando, ó, né? Procurando o E4, que é o salário, né? O E4 ali, que é o salário, para ver o nível salarial, dentro da nossa tabela de imposto de renda, né? E estarei retornando lá a quinta coluna, né? Se não for a quinta, a gente volta aqui e arruma, né? Então, veja que primeiro aqui, ó, nesta parte da fórmula,
eu encontro o valor do imposto de renda. E depois, então, eu diminuo do desconto. Então, essa parte aqui estará procurando lá na tabela de imposto de renda o nível salarial em que ele se encaixa e trazendo aqui a coluna 5. Opa, ficou fora de referência, porque na verdade, então, aqui eu não tenho 4 colunas, não tenho 5 colunas, tenho apenas 4 colunas. Então, esse ali foi o meu erro. Vamos arrumar aqui, né? Assim, então, 4 colunas aqui. Ó, veja então, né? Melhorou, né? Aqui está. Então, por exemplo, o contador estará pagando agora R$ 4,91 de imposto de renda e não cento e poucos como estava antes definido, né? Então, veja que nesse caso usamos numa pesquisa aproximada, né, para encontrar o imposto de renda, pois não temos um valor exato, né, e neste caso aqui procuramos, ou seja, o valor exato. Então, nesse caso, usei o parâmetro falso no final e aqui não usei nada. Poderia ter usado o parâmetro verdadeiro, mas não usando é a mesma coisa, ok? Obrigado, até o próximo exemplo sobre PROC-V.